primeira pergunta sobre o cinismo do discurso na lógica da conversa com o fascista. Os nossos fascistas brasileiros que estão no poder são cínicos. São cínicos naquele sentido de que, aliás, muito comum na política brasileira institucionalizada, que promove um discurso que sempre espera ter do lado de lá um otário. Então, o cínico é aquele que só pode dizer o que diz porque conta com o apoio, o aval da sua mentira naquele que escuta a mentira. Então, tem um círculo cínico, um acordo cínico, em que um mente e o outro acredita. Isso faz parte da história da política brasileira. De fato, a gente vê uma contradição que não podemos falar para calar um fascista. Então, em que momento, a pergunta seria, em que momento a gente conseguiria fazer uma pergunta para o fascista que o fizesse despertar para a reflexão? Um menino, esse meu livrinho aí, ele teve muitas edições, muita gente leu, e um menino chegou para mim esses dias, num desses lançamentos, pedindo um autógrafo, o garoto, ele tinha uns 20 anos, ele disse assim: Márcia, obrigada por ter escrito esse livro, porque eu estava numa direção muito ruim, eu estava me tornando um fascista. Eu achei aquilo incrível, de um jovem se dar conta disso, mas pensei ao mesmo tempo, talvez só um jovem consiga se dar conta de que ele está fazendo uma reflexão, de que ele está numa direção complicada de preconceitos, de negação da alteridade, e lendo um livro, um simples livro, ele consegue se perguntar sobre o que está acontecendo com ele. Então eu achei isso fascinante. Mas pensei, nem todo mundo vai conseguir simplesmente porque lê um livro, até porque o fascista em geral não lê um livro, mas se ele lê um livro para confirmar o que ele já acha que sabe, já que, em sendo paranoico, o sistema do mundo já está explicado previamente a partir do seu próprio ponto de vista. Por isso que ele não tem interesse nem curiosidade no ponto de vista dos outros. O fascista é burro de um ponto de vista cognitivo e moral. Ele não se interessa pela diferença real, ele só busca confirmação. Jornal é para confirmar, televisão, texto, livro, o que quer que seja, para confirmar aquilo que ele já sabe. Nunca para descobrir alguma coisa que ele não sabia. E isso também em relação ao outro. Por isso, ele é tão preconceituoso, porque ele tem uma ideia do que é negro e vai para cima da pessoa que ele localiza como negro. Ele tem uma ideia do que é mulher e vai para cima da pessoa com a sua teoria, achando que mulher é isso, então logo você sendo mulher, então você é assim. É claro que ele é uma vítima de um sistema digamos assim, de um princípio de identidade perverso que funciona na ordem da linguagem, que funciona na ordem da tradição e da cultura, e ele está perdido nessa situação. Ele não consegue pensar melhor, porque falta justamente a ampliação do horizonte da própria reflexão. Mas é um desafio. Então, se nós conseguirmos conversar ainda uns com os outros e não nos tornarmos fascistas, eu acho que a gente vai muito longe porque a gente amplia o espaço do debate. E nesse sentido, conversar, gente, aqui vem a segunda pergunta, né? O diálogo, a conversação, digamos, é esse nível do entendimento básico. Diálogo é uma coisa infinitamente mais profunda e mais difícil. Diálogo não é conversação. Aqui, por exemplo, entre nós, vai surgir um diálogo da alma. Um diálogo de vocês com vocês mesmos, de vocês uns com os outros, sem nem falar um monte de coisa, de vocês comigo, com o meu texto, com o texto não sei de quem, com o texto do Kant, com quem quer que seja. Mas a conversação é um nível de entendimento básico, é a gente trocando palavras entre nós para fazer pensar mais. O diálogo está lá no pensar mais. Platão falava que existia um diálogo da alma consigo mesmo, consigo mesma. Isso é, por exemplo, a filosofia. É o diálogo da alma consigo mesmo. Então, eu junto um monte de coisa, escutei um monte de gente, pensei um monte de coisa e vou tentando pensar e continuo depois nas esferas do entendimento conversando para ver se eu consigo pensar melhor. Então, diálogo e conversação estão entrelaçados. Eu acredito que nós precisamos conversar
Talvez não para atingir o fascista, porque talvez seja muito difícil que ele realmente desperte para a reflexão, ainda que não devamos, né, perder essa esperança, mas porque nós precisamos ampliar o campo do nosso próprio debate e produzir na sociedade mais abertura para a lucidez. Então a gente tem que chamar as pessoas para a conversa. Não podemos considerar que as subjetividades estão prontas e acabadas e que não vai ter jeito. A gente tem que ampliar o nosso campo. Nesse caso, gente, ampliar o debate, ampliar o diálogo, ampliar a esquerda, ampliar o feminismo, ampliar o esclarecimento, ampliar a lucidez, chamar as pessoas para um campo em que o regime de pensamento democrático faça expandir também a ação democrática. Então a gente tem que continuar em luta. Luta é isso. Quando a gente fala em luta, é isso que está em jogo. Bom, isso considerando a segunda pergunta, e aí eu diria mais um aspecto. Luta é luta por hegemonia quando se fala de política. Então, a gente dialoga e propõe o diálogo porque a gente quer que a sociedade dialogue. A nossa luta é para que a sociedade dialogue. Mesmo que 1, 2, 3, 10, 7 não queiram dialogar, mesmo que 30% da população não queira dialogar, nós continuaremos dialogando. E isso é luta por hegemonia política. Uma política baseada no diálogo. Você não quer? Não faz mal. A gente continuará conversando entre nós e produzindo outros afetos que vêm justamente dessa proposta, dessa possibilidade. Quando você pergunta, então, vamos continuar falando para nós mesmos? Eu realmente acredito que se nós continuarmos falando entre nós mesmos e tentando conversar com outras pessoas, nós ampliaremos o campo da nossa própria conversação. Então é um pouco fictício isso de que nós estamos falando só para nós mesmos. É claro que a gente precisa chamar mais gente, mas é nesse gesto de chamar mais gente que a gente vai ampliando o debate. Bom, terceira questão. Foi o Juca aqui que falou, então, citou essa frase, quando o desgraçado contribui, né, com a desgraça do outro. Aí eu queria dizer o seguinte, muitas vezes, esse ato da queixa e da reclamação demonstra uma indignação, mas a indignação, que é importante para a produção de atos éticos, de atos políticos, ético-políticos, digamos assim, é uma forma também de comodismo. É quase que nem ativismo de sofá. Não basta a gente reclamar, não basta se indignar e não basta fazer ativismo de internet, ainda que tudo isso também tenha que ser feito. Temos que nos indignar. Eu acho maravilhoso, por exemplo, quando as pessoas falam mal do chefe. Eu acho absolutamente anormal num contexto em que os subalternos não falam mal dos que estão acima. Então, falar mal do diretor da empresa, do diretor da escola, falar mal do governo, isso tudo é muito saudável. Porque demonstra que as pessoas estão ligadas na crítica. Com isso, não estou também defendendo a crítica destrutiva, obviamente. Mas estou colocando que, ao mesmo tempo, é importante a gente ficar atento, não basta isso. A postura da impotência é essa, disfarçada de potência. Tem isso, não tem, gente? Eu vou lá para a internet e em 15 minutos eu resolvo todo o meu drama, toda a minha responsabilidade pública. É claro que é importante, porque ali na internet a gente está mexendo com as mentalidades e ampliando o espaço do discurso. Mas não basta. E temos que saber, existem estatísticas interessantíssimas sobre o uso das pessoas, o uso da internet que as pessoas fazem no Brasil. Quais são as classes sociais que usam a internet? Quais são as faixas etárias que usam a internet? Existe uma população rural imensa no Brasil. Metade dos brasileiros ainda vive no campo, não usa a internet. 1/3 da população brasileira está abaixo da linha da pobreza, também não usa a internet. Então, de fato, a gente tem que fazer uma militância dentro da internet e tentar expandir estratégias para além da internet. Eu sou muito a favor que a gente volte a políticas analógicas, a práticas políticas analógicas. Conversar, fazer roda de conversa. Vocês que são do sindicato e que estão aí nos partidos e que estão aí trabalhando diariamente, nós somos responsáveis por recriar o campo, o espaço também analógico da política.
Essa política puramente digital é muito pouco. Ela não atinge e não amplia o campo, digamos assim, que poderia ser recriado no contexto da urgência desse momento. E aí, achei muito legal também você ter falado sobre como você Juca, é Juca, né? Se sentia assim, um pouco afetado por essa colocação. E eu pensei o seguinte, eu ouço muito isso, eu não dou aula no ensino médio, mas eu tenho muitos estudantes meus muita gente assim que vem lá fazer mestrado, doutorado, essas coisas, e eu também tenho muitos amigos que são professores do ensino médio. E então eu sempre escuto muito isso, do inferno da sala dos professores, do mal-estar que transita na sala dos professores, e eu comecei a pensar, a gente tinha que investigar com mais rigor o ressentimento dos professores, que são humilhados historicamente. Eu, se fosse vocês como sindicalistas, começaria a trabalhar com essas categorias. Como a educação vem sendo desmontada pelo Estado capitalista, pelo interesse econômico capitalista. Não precisa nem ficar falando capitalismo, mas pensar assim, o Estado capitalista humilha os professores através do seu salário e da aniquilação das escolas, no sentido de que a gente não tem condições para trabalhar, não é? Você é diariamente humilhado como professor também pelas redes sociais. O fascista que vos governa aqui no Paraná teve um ato de humilhação profunda, partiu para um tipo de grosseria, de violência sem igual na história da educação, inclusive se a gente pensar em termos de ditadura militar, que foi uma violência só contra muita gente, contra os professores. Mas a combinação entre violência física e violência simbólica é pesadíssima. E vocês têm que saber que o salário tem relação direta com a dignidade da pessoa. E quando o salário é tratado do jeito que é tratado nos estados brasileiros, no governo, na governalidade brasileira, isso tem projeto, isso não veio do nada. Isso é um projeto de aniquilação da educação e que precisa contar com o sujeito humilhado até que ele seja aniquilado. Então, ninguém convidou vocês para serem professores. Vocês sabem que vocês estão atrapalhando alguma coisa, não é verdade? Nós sabemos que a gente está atrapalhando alguma coisa, que a gente está freando um processo de destruição da educação e, por conseguinte, de destruição do ser humano, das pessoas, do cidadão, da sociedade. Vocês têm que ficar atentos a isso e pensar estratégias que, a meu ver, devem sempre ser o mais diretas. Essas estratégias devem ser sempre as mais diretas possíveis. A gente tem que criar o campo de debate entre os professores, repolitizar os professores, que estão altamente vendidos para esse tipo de ideologia. E isso só será possível, como para qualquer cidadão, se a gente puder resgatar as pessoas do contexto de humilhação na qual elas foram colocadas. Isso é possível, a meu ver, se a gente traz uma discussão para a consciência, para pensar tudo isso que vocês estão falando aqui. Vamos nos encontrar e vamos pensar nos afetos que nos regem. Vamos pensar o que está acontecendo conosco. Vamos pensar o que a gente pode fazer contra esse estado de coisas. Do contrário, você vai lá e dá a sua aula como um infeliz, que se relaciona com estudantes também infelizes, porque o contexto é propício a isso. Vai para casa depois ver televisão e começa a trocar William Bonner por, sei lá, Kant ou Paulo Freire, coisas parecidas, né? A gente começa a fazer confusão, os professores estão muito confusos. Acho que resgatar as pessoas nesse contexto é importante. Bom, vou falar depois, vou voltar a essa questão, porque tem uma outra questão que conecta aqui. Ruth, Deus. Deus é com todo respeito, né, gente? Que assunto mais problemático. Como eu falo assim com as pessoas, sempre vem alguém que me pergunta, você acredita em Deus? Aí eu digo, olha, como professora de filosofia, eu sou mais interessada nas perguntas do que nas respostas. Então eu te pergunto, por que você está me perguntando isso? Que interesse tem você em saber se eu acredito em Deus ou não? Para que essa pergunta é feita? Que importa se eu acredito ou não em Deus? Nós não vivemos no Estado laico? Eu sou a favor do Estado laico, acho bom. Acho bom a tolerância religiosa, o respeito à religiosidade de cada um. Acho todos os deuses muito interessantes.
Mas me preocupa muito que você me pergunte por que eu acredito em Deus. Que interesse você tem? Você gostaria muito que eu respondesse que acredito? Vou deixar você sem saber, para você ficar com essa pergunta, assim, levar para o resto da sua vida a pergunta sobre a sua própria pergunta. Estou te devolvendo a sua pergunta enriquecida pela minha. É assim que eu faço. Então, Deus, temos que lutar como professores, a meu ver, como feministas, como gente de esquerda, por uma sociedade laica, em que cada um pegue o seu Deus, use o seu Deus, defenda o seu Deus, como quiser, respeitando o Deus alheio. E respeitando, inclusive, aquelas pessoas que não têm Deus, que não gostam da ideia de Deus, que não se relacionam com essa ideia de Deus, que não curtem a ideia de Deus. É que nem sexo, gente. Deus e sexo e capital é tudo parecido, né? Sexo também. Em que importa o nosso sexo uns para os outros? Uma das características que eu não falei da personalidade autoritária é justamente essa. Há uma preocupação imensa. O sujeito autoritário, a personalidade autoritária, o fascista, ele é muito interessado no sexo dos outros. E muito interessado no Deus dos outros. E Deus e sexo são duas ideias que também têm que ser desconstruídas, têm que ser desnaturalizadas. Deus não é natural. Deus, se existir, talvez não esteja nem aí conosco. Então, Deus não pode ser um problema nosso. Agora, o modo como as pessoas usam, falam ou tratam de Deus é uma questão. Então, talvez essa ideia de Deus possa não ser tão ruim. Eu acho que a gente deve começar a se invocar com ela. Eu tenho tentado escrever sobre questões básicas, embora não seja teóloga, eu acho que nós temos que nos envolver também com essa questão. Deus não é um assunto só de quem acredita nele. E a questão de Deus não se resolve na fé. A manipulação da fé, a manipulação da ideia de Deus, essa sim, essa nos interessa e a gente tem que se envolver com ela. Bom, quinta questão. Jansen, né? Então, obrigada pelas suas palavras. Tomara que, de fato, a gente possa se inspirar a partir dessas conversas. Eu achei muito divertido você ter pegado o aspecto Kant é um bobalhão. Ele é um baita pensador, sem dúvida, dos mais importantes, que orientou depois a partir da sua obra, né? O direito, a ciência, toda a filosofia, essa discussão sobre o que é o iluminismo, o esclarecimento, a capacidade de pensar. Mas ele tem umas bobagens homéricas. Quando ele fala de mulheres, gente, mas quanta asneira que Kant diz. Ele tem uns textos assim que você fica... Como uma pessoa que pensou tanta coisa e levou tão a sério o potencial da razão e da reflexão, foi capaz de dizer asneiras tão horrorosas sobre as mulheres. Então, você vai ler a Antropologia do Kant, vai ler aquele texto que chama Observações sobre o sentimento do belo e do sublime na diferença entre os sexos, você fica assim, como é que esse cara que escreveu a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar, diz asneiras tão incríveis. Então, não sobra nada depois das asneiras que ele disse, mas eu acho que vale a pena a gente repropor essa questão que você levanta, né? Então, como é possível, essa pergunta que você colocou, como é possível que o fascismo cresça e apareça numa sociedade em que a informação se tornou tão comum e cada vez mais difundida? Eu acho que isso se explica justamente porque a informação também é manipulada. O papel dos meios de comunicação de massa, sob condições altamente tecnológicas, que é o que a gente tem hoje, aqui no Brasil, e o poder hegemônico de certos grupos de imprensa, e se a gente for citar o papel da televisão no Brasil, isso é pesadíssimo, a gente vê que existe uma manipulação da informação que transforma aquilo que seria informação em desinformação. Então, na verdade, você liga a televisão e você é desinformado. Eu escrevi um livro anos atrás, eu fiz televisão um certo tempo, e durante o tempo que eu fazia, eu não tenho televisão, gente, há 15 anos. Não assisto. Eu só sei da televisão aquilo que eu pesquiso e o que me contam. Mas eu fiquei pesquisando muito sobre televisão um tempo e escrevi um livro chamado Olho de Vidro. O Olho de Vidro, eu tentei mostrar como a televisão opera uma política da imagem e um estado de exceção da imagem e cancela a nossa reflexão por meio de um procedimento de conquista que é não apenas mental e visual, mas é corporal. A gente fica parado na frente da televisão, parados como ficamos na frente dos computadores, na frente dos celulares, e os nossos corpos
são devorados por aquele grande olho de vidro. Olho de vidro é uma metáfora para definir, para designar a prótese de pensamento, a prótese de conhecimento que a televisão se transformou nas nossas vidas. Em termos muito simples, significa dizer que a TV oferece para as pessoas uma ideia de realidade, de verdade e daquilo que deve ser pensado, sentido e vivido. Ou seja, quem vê televisão entende a televisão como o caminho, a verdade e a vida. Ela é fetichizante, ela é religiosa também. A minha mãe, que é uma senhora que assiste muitas novelas, quando eu estava escrevendo esse livro, ela dizia assim: como você vai escrever um livro sobre televisão se você não vê televisão? Você que fica escrevendo esses livros aí, esses romances aí, você devia ver mais novela para botar um pingo de realidade nessas coisas que você escreve. E foi por conta do conselho da minha televisiva mãe, que foi muito divertido, que eu descobri que eu era uma telespectadora selvagem, porque e que eu desenvolvi então a tese do meu livro. Porque fiquei assim 3 semanas preocupada. Realmente, minha mãe tem razão. Minha mãe, que é uma senhora ali simples, está lá vendo novela o dia inteiro, está me dando uma dica preciosa. E aí eu comecei a me dar conta que eu via muita televisão, embora não tenha televisão em casa, porque eu via televisão. Em tudo quanto era lugar que eu ia, eu via televisão ligada. Então, no hotel, no avião, no ônibus, no táxi. E eu tinha que sempre, quando eu dizia assim, por exemplo, no táxi, né, pode desligar a televisão, sabe que tem televisão com táxi, né? Táxi na televisão, televisão no táxi. Aí eu falava, podia desligar esse negócio, por favor? Sempre causava uma certa estranheza. Ou se eu conto para alguém, não tem televisão na minha casa, as pessoas, mas por quê? Aí eu sempre digo, é um problema de religião. Eu sempre explico assim, porque fica mais fácil para a pessoa entender. Um pouco de brincadeira, mas essa era a questão. Eu me dei conta que eu era uma telespectadora selvagem e escrevi sobre isso no livro. E eu fiz uma pesquisa que era uma pesquisa absurda, que teve um resultado absurdo. Eu comecei a investigar, e todos os lugares que eu ia, e eu fui a 400 e tantos lugares e perguntei isso. Todas as vezes eu perguntava 3 coisas. Se a televisão estava ligada em público, numa lanchonete, num restaurante, qualquer lugar, ou na casa de uma família, num hotel, qualquer lugar. Eu perguntava assim, poderia desligar a televisão? Dava um jeitinho de fazer essa pergunta. Em 100% dos casos, não. Então eu aplicava uma segunda pergunta. Poderia desligar o volume, pelo menos? 2 ou 3 vezes foi possível. E perguntava também, poderia, quando então o volume não era possível, eu perguntava, poderia trocar de canal? 2 ou 3 vezes também foi possível. Inclusive nos dias, por exemplo, num hotel, televisão ligada, aquele barulho chato, 6 da manhã você vai tomar café, não tem ninguém, só eu. Aconteceu várias vezes de eu pedir para desligar a televisão, porque eu era a única pessoa na sala, e de não poder nem desligar, nem baixar o volume, nem trocar de canal. Então você vai lá tomar café da manhã e fica vendo aqueles programas de sangue para todos os lados, né? Poxa vida, que mau jeito de começar o dia. Mas eu cheguei à conclusão que a televisão, ela estava colocada, obviamente, para que os funcionários também passassem o seu tempo ali no seu trabalho alienado, com mais alienação ainda, não com mais conforto, mas com a desculpa de que seria confortável, de que seria um entretenimento, e de que havia uma ditadura estética pairando sobre nós. Porque não está valendo o meu conforto, o meu desejo, mas está valendo a autoridade daquela máquina que impera sobre os meus sentidos. E aí a gente tem que fazer uma leitura também da avalanche, dos choques que os nossos sentidos passam o dia inteiro vivendo e, enfim, nos tornando cada vez mais pessoas cada vez mais frias, fechadas e controladas de fora para dentro nas nossas percepções. Então, acho que o fascismo se instaura entre nós justamente por isso. Estamos desinformados, estamos atacados, violentados por meios de comunicação que não atingem apenas a nossa capacidade de pensar, mas também os nossos sentidos, que nos bitolam no sentido de controlar a nossa corporeidade e, com isso, os nossos sentidos, nossa maneira de ver, de escutar, nossa maneira de perceber o mundo ao nosso redor. Há um ataque, gente, que é sobre a nossa percepção.
Tem muito texto também que vocês podem ler sobre isso. Eu escrevi um livro anos atrás, saiu acho que em 2012, 13, não sei, que chama Sociedade Fissurada, que é para mostrar como há uma conexão nossa com as drogas lícitas e ilícitas e que, no fundo, a gente está sempre em busca da mesma coisa. Mas se a gente pensar bem, o mal que a cocaína pode produzir no Brasil ou que a maconha pode produzir, que eu acho que é absolutamente questionável, é muito menor do que o mal, ou que o crack até, é muito menor do que o mal que a televisão faz. E eu não estou exagerando. Então, vamos pensar. Há um vício também, que é um vício estético. Um vício nos computadores, nos celulares e também nos aparelhos de TV. Só que como esse vício não é questionado, ninguém pergunta sobre ele, não se fala sobre isso, não se denuncia, fica sempre sendo algo naturalizado. E esquisito é você que não tem televisão. Imagina a hegemonia de todo mundo fumante, um que não fuma é esquisito, né? Agora trocou, ninguém mais fuma, aquele que fuma a gente pergunta, mas por que você faz isso? Então vamos pensar na lógica das hegemonias construídas também. E por aí vai. Só para fechar, que tenho que acabar, tenho que ir embora. A última coisa que eu queria levantar, se eu perder o voo, eu volto. Aí, aqui ó, para fechar, como não criar fascistas? Eu gostaria de desenvolver muito essa sua questão, mas eu remeteria vocês à leitura desse texto do Adorno, Educação após Auschwitz, e sugeriria também um outro texto que eu acho que pode entrar na nossa conversa, que eu vou resumir. Melanie Klein, em 1940, 50, escreveu um texto chamado Inveja e Gratidão. E a Melanie Klein, que é uma freudiana, sei lá, que ela não é nem uma pensadora muito usada hoje, mas eu acho ela muito genial. Está na internet esse texto chamado Inveja e Gratidão. Ela fala assim, que nós nos desenvolvemos subjetivamente a partir também de dois registros. Oi? Inveja e gratidão. E os dois registros, então, são esses, o da inveja e da gratidão. Qual é o registro da inveja? É o registro do ressentimento. Para Melanie Klein, ela pensa isso em termos de produção de subjetividade lá na psicanálise. Então, a relação com o corpo da mãe, com a vida da mãe. Mas nós podemos passar isso para a política. E pensar como nós desenvolvemos uma cultura voltada para a inveja, em cuja base está o ressentimento. No Brasil, os fascistas nascem da inveja. Eles nascem da inveja, que está muito relacionada também com o medo, e que está muito voltada assim, para, digamos, uma incapacidade de olhar para o outro e se sentir amado. A gratidão é o registro avesso, é o registro, digamos, do amor, mas não do amor nesse sentido do senso comum. É do amor no sentido do reconhecimento, no sentido do acolhimento, no sentido da aceitação. Se a gente pensar que a mãe é uma metáfora, porque vamos perdoar as mães não têm nada a ver com isso. A mãe é uma metáfora, a metáfora do acolhimento. Fui ou não fui acolhido? O invejoso não foi acolhido, o grato foi acolhido. Em relação ao governo dos últimos anos aqui no Brasil, o governo do PT, Lula e Dilma, as pessoas desenvolveram, algumas, uma relação de gratidão, porque foram acolhidas. Aquelas que desenvolveram uma relação de ressentimento são aquelas que não se sentiram acolhidas. Mas essas pessoas que não se sentiram acolhidas nunca conseguiriam também se sentir acolhidas, mesmo tendo sido. E por que não conseguiriam isso? Porque elas já estão registradas na ordem do ressentimento. Então elas vão falar mal de qualquer jeito. Mesmo onde elas foram contempladas. Na sala de aula, ou melhor, na sala dos professores, é isso que a gente vê também. A pessoa que tem um prazer, ela se locupleta, ela tem um lucro subjetivo incrível porque ela fala mal. Ela gosta de falar mal. Gosta de falar mal do que quer que seja. Parem e pensem se vocês já não se sentiram nessa posição em que
O mal-estar que vocês sentem, que é mal-estar de ressentimento, faz vocês ao mesmo tempo falarem mal de alguém que não fez mal a ninguém. É muito comum. Isso é intenso. E isso implica a gente poder pensar na nossa própria qualidade subjetiva, naquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo e na questão primeira que eu coloquei lá, como me torno quem eu sou. Então, como me tornei um ressentido ou como me tornei grato. Eu me despeço de vocês deixando essa questão. Espero que vocês possam ser mais felizes com ela, mais felizes politicamente, porque é isso que nos interessa hoje em dia. Agradeço a paciência e a atenção de vocês e a generosidade dessa escuta. Obrigada.